Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Continuando aí nossa aula sobre hidrocarbonetos, a gente hoje vai estar falando sobre alcadienos. O que são esses alcadienos? Então, pessoal, alcadienos, eles são hidrocarbonetos, como nas aulas passadas, né, como os alcanos, certo? Eles são hidrocarbonetos como os alcanos. Porém, na estrutura dele, na estrutura desses alcadienos, possui duas ligações duplas, certo? Os alcanos a gente viu lá que possui apenas uma ligação dupla, certo? Por isso o nome alcanos, na nomenclatura an, certo? Uma ligação dupla, certo? Nos alcadienos a gente vai ter duas duplas, certo? Por isso, na nomenclatura tem esse diin, certo? Esse diin significa que os alcadienos possuem duas ligações duplas na mesma estrutura do hidrocarboneto, certo? Então, pessoal, para a gente estar continuando aí essa matéria, a gente vai ter que ter em mente que existem três classificações para esses alcadienos, certo? Quais são essas classificações? Bom, existem a classificação de dienos acumulados, em que as duas ligações duplas dessa estrutura desse hidrocarboneto, elas estão em carbonos vizinhos. Ou seja, você começa a estrutura com carbono com ligação dupla, e o próximo carbono também vai ter a ligação dupla, certo? Isso a gente chama de dienos acumulados, certo? Em que as duas ligações duplas elas vão ser vizinhas umas das outras, certo? A gente tem também, pessoal, dienos isolados, em que as duas ligações duplas elas estão separadas por no mínimo uma ou mais ligações simples, certo? Então você tem um hidrocarboneto lá que, por exemplo, pentano. Então você tem uma ligação dupla no primeiro carbono e a próxima ligação dupla só vai ser no último carbono, certo? Eu estou dando um exemplo aqui do pentano, pessoal, mas o pentano não é um alcadieno, não, tá? Só estou dando um exemplo. Para vocês estarem aí tendo uma noção do que exatamente do que eu estou falando aqui. Então você tem uma ligação dupla no começo da estrutura, e uma lá no final. Porque os dienos isolados elas têm que ter duas ligações duplas, porém elas têm que ter uma distância de uma, duas, três ou mais ligações simples, certo? Ou um carbono saturado, certo, pessoal? Carbono saturado, a gente já viu esses conceitos nas aulas anteriores sobre os alcanos, certo? Eu acredito que vocês já saibam, certo? Então, não vou explicar novamente, pessoal, porque senão o vídeo fica muito grande e vocês acabam perdendo o foco, certo? Então, se vocês quiserem saber mais sobre carbono saturado e tudo mais, voltem nas aulas anteriores em que eu dou uma breve explicação sobre o que é o carbono saturado e um carbono insaturado, certo? Então, pessoal, continuando aí a nossa classificação dos alcadienos, a gente tem os dienos conjugados, em que as duas ligações duplas elas se apresentam de modo alternado. Então você tem uma ligação dupla, uma simples e uma dupla, certo? Então elas apresentam de modo alternado, certo, pessoal? Então, por exemplo, você tem lá um carbono e você quer descobrir qual tipo de classificação que ele é. Você tem um alcadieno lá e você quer descobrir qual classificação, qual desses três tópicos aí esse alcadieno encaixa, certo? Então vocês têm que estar olhando onde exatamente essas ligações duplas estarão, certo? Então, se a ligação dupla estiver lá ocorrendo entre dois carbonos vizinhos, tem uma ligação dupla e outra dupla logo no vizinho da ligação dupla, ela é um dieno acumulado. Se as duas ligações duplas elas estão separadas por no mínimo duas ligações simples, é um dieno isolado, certo? Se as duas ligações duplas estiverem de modo alternado, esse alcadieno é um dieno conjugado, certo, pessoal? Vamos continuar aí nesses próximos slides aí eu vou estar explicando como é que vocês fazem a nomenclatura desses alcadienos, tá? Para vocês não errarem na prova, pelo amor de Deus, pessoal, é bem simples, certo? Então vamos lá. Como que é dada a nomenclatura desses alcadienos? A nomenclatura dos alcadienos, pessoal, ocorre de forma semelhante aos alcenos, como qualquer outro hidrocarboneto, pessoal. Todo hidrocarboneto, a nomenclatura se dá do mesmo jeito, certo? Você só muda o sufixo, certo?
que nesse caso aqui é o diene. Então, todo hidrocarboneto tem o mesmo princípio de nomenclatura. Entenderam, pessoal? Você conta lá quantos carbonos tem na ligação, se tem dupla, se tem simples, certo? Se ela é saturada, insaturada e etc. Então, é bem simples. Eu expliquei na aula passada também como que vocês fazem a nomenclatura aí. Eu deixei bem claro, expliquei várias vezes. Eu citei até uma tabelinha que vocês podem estar anotando sobre todos os tipos de hidrocarbonetos que existem, do 1 ao 10, certo? E acredito que se vocês esqueceram dessa aula, sobre essa tabelinha, sobre como é que faz a nomenclatura desses hidrocarbonetos, eu sugiro para vocês que vocês voltem nas aulas anteriores em que eu expliquei como que vocês podem estar fazendo essa tabelinha aí, certo? Então vamos continuar aí. A nomenclatura ocorre da mesma forma nos alcenos, nos alcanos, e independente de todos os hidrocarbonetos, a nomenclatura ocorre da mesma forma. Então você tem o prefixo, mais o dien, mais o o. Então esse prefixo, pessoal, como que você chega nesse prefixo? Esse prefixo você chega através da contagem dos carbonos, certo? Nas aulas anteriores eu falei disso também. E esse termo dien, ele representa a presença de duas ligações duplas. Eu coloquei até em vermelho aqui, que se vocês quiserem anotar essa parte, pessoal, é de suma importância para vocês não esquecerem, certo? Então, anotem aí como que vocês dão a nomenclatura desses alcadienos, certo? E vamos continuar aí com a nossa aula. No próximo slide eu coloquei alguns exemplos para a gente estar tendo uma noção de como que são esses alcadienos, certo? Então vamos lá. Os exemplos. A gente tem o primeiro exemplo, que é o propadieno, ou but12-dieno, dieno acumulado. Ele é um dieno acumulado. Por que, pessoal, que ele é um dieno acumulado? Como eu disse antes, um dieno acumulado ele tem que ter duas ligações duplas, uma vizinha da outra. Certo, pessoal? O carbono faz quantas ligações? O carbono faz 4 ligações. Certo? Então, aqui você tem uma ligação aqui com dois hidrogênios, certo? E aqui com carbono. Aqui ele faz 4 ligações, certo? Um carbono aqui, um carbono aqui. 1, 2, 3, certo? 4 ligações, e aqui tem uma dupla, e aqui também tem uma dupla. Certo, pessoal? É dessa forma aí que vocês podem estar vendo como é que é um dieno acumulado. Na hora da prova de vocês, quando cair uma ligação dupla dessa, vai pedir para vocês identificarem qual que é a classificação daquele alcadieno. Vocês olhem pelas ligações. É assim que você vai conseguir identificar bem. E não esquece da nomenclatura, certo? A gente tem nesse segundo exemplo aí o pente 1,4-dieno. Por que ele chama pente, pessoal? Nas aulas anteriores eu falei isso também, hein? Por que ele chama pente? Porque na nomenclatura, o prefixo, a gente acha o prefixo através da contagem dos carbonos. Então, se vocês repararem bem aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos compondo esse alcadieno. Então, como dito nas aulas anteriores, eu falei para vocês que quando tem 5 carbonos formando uma estrutura, o nome dela é pente, certo? Pente. Por quê? A gente tem na tabelinha met, et, prop, but, pente, certo? Pente é para 5 carbonos formando uma estrutura, então a gente tem aí 5 carbonos. E nesse caso desse alcadieno aqui, ele é um dieno isolado, porque possui duas ligações separadas por uma distância de duas ligações simples, certo? Como na classificação lá anterior, certo? Um carbono, um dieno isolado, a gente tem duas ligações, certo? Mas elas estão separadas por no mínimo duas ligações simples ou um carbono saturado, certo, pessoal? Então, esse aqui é um dieno isolado. Espero que vocês não esqueçam. Toda vez que vocês verem uma ligação no começo e uma no final, independente da reação, geralmente é um alcadieno dieno isolado, certo? Só que não se atenham a essa forma de estrutura aqui, pessoal. Um alcadieno pode ter inúmeras estruturas, certo? Esse aqui é só um exemplo. Não exatamente ela vai ter uma ligação dupla no começo e outra no final, certo? Então vocês têm que estar atentos a isso. Se elas tiverem duas ligações, mas as duas ligações estiverem separadas por duas ligações simples ou mais, ela é um dieno isolado, certo? Então não se atenham
a essas limitações aí, certo? Sempre que vocês verem duas ligações aí e tiver separada por duas ou mais ligações, já fiquem espertos, porque provavelmente é um dieno isolado, certo? No nosso terceiro exemplo aqui, pessoal, a gente tem o dieno, o but 1,3 dieno, dieno conjugado, certo? Por que ele chama but? Eu também disse na aula passada por que ele chama but, porque tem 4 carbonos, certo? Compõe essa estrutura aqui, certo? E o que faz esse dieno ser conjugado? Vamos voltar lá nos slides para a gente estar vendo? Bom, dieno conjugado. As duas ligações apresentam-se de modo alternado. Olha para vocês verem, pessoal. Dieno conjugado. As duas ligações apresentam-se de modo alternado. Então vamos lá para ver como é que funciona. Olha aqui para vocês verem. Nesse exemplo anterior aqui, vocês veem que uma ligação dupla está aqui e a outra está aqui no final, certo? Não tem nada alternado aqui, porque tem uma diferença de duas ligações simples, certo? E aqui elas são vizinhas umas das outras. Nesse terceiro exemplo, a gente já tem que ela é alternada. Se tivesse a continuação dessa estrutura aqui, teria uma simples e uma dupla, uma simples e uma dupla, uma simples e uma dupla. Se tivesse a continuação, tá, pessoal? Mas isso aqui já é uma estrutura assim, já é uma estrutura pronta já, certo? Mas eu estou dando um exemplo de como que seria essa estrutura se ela fosse imensa de grande, certo? Então aqui a gente teria uma ligação dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. É assim que funciona o dieno conjugado. Então toda vez que vocês verem isso na prova de vocês, em que estiver lá escrito classifiquem esses alcadienos conforme as ligações duplas. Lógico que não vai estar assim na prova de vocês, que está muito fácil, certo? Mas quando vocês verem que é para classificar, vocês fiquem de olho nas ligações duplas. Sempre, sempre, pessoal, num caso de um alcadieno, certo? Nos outros hidrocarbonetos tem as especificidades deles, cada um, certo? Não se atenham a isso também, certo? Mas toda vez que vocês verem uma ligação dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, é certeza que é um alcadieno, um dieno conjugado. Certo, pessoal? Na próxima aula aí, pessoal, vou estar passando alguns exercícios para vocês. Eu vou pegar os exercícios do PET de vocês para a gente estar aí resolvendo. Certo? Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham entendido essa matéria. E agora, nas próximas aulas, a gente vai estar pegando os exercícios para vocês ficarem excelentes e chegarem na hora da prova lá, vocês amassar essa prova de acordo. Certo, pessoal? Muito obrigado. Ficamos aqui, então, na próxima aula aí, exercício. Certo?